Olá pessoal, tudo bem com vocês? Bom, hoje nós viemos aqui para falar sobre colorimetria, que é um tema que interessa bastante a profissionais que estão entrando na área ou mesmo a profissionais que já estão na área, porém tem algumas dúvidas sobre colorimetria. Colorimetria, gente, é um tema bastante falado, tá? Pouco entendido, porque é um tema um pouco confuso, tem algumas pessoas que não entendem, leva um tempo a mais para entender, eu inclusive demorei um pouco para entender. Mas eu vim aqui explicar algo para vocês que talvez faça sentido. Uma das perguntas que eu mais recebo é: Adri, por que é que o pigmento acinzenta? Tem dois motivos pelos quais o pigmento pode acinzentar, gente. Um é a quantidade do preto na formulação, tá? Então, quanto mais escuro for esse castanho que você vai usar, mais escuro, a quantidade do preto usado na formulação vai ser maior. Então, imagine que pra gente fazer lá o nosso pigmento castanho, tá? Nós vamos usar o amarelo, o vermelho e o preto. Você misturar essas três cores, você vai ter o castanho, né? O tão sonhado castanho. Dependendo da quantidade de preto que você coloca nessa formulação, ele vai ser um castanho mais claro ou um castanho mais escuro. Então, se imagina que eu coloco muito preto. Quanto mais preto, mais castanho escuro, certo? O que vai equilibrar ali é o vermelho e o amarelo, dependendo da proporção deles, para equilibrar a quantidade de preto que você está colocando na formulação. Então, vamos dizer que eu vou trabalhar um castanho escuro. Tá? Qual é a cor que o castanho escuro, quando desbotado, apresenta? Cinza, tá? Então, Adri, olha, eu usei um castanho escuro, isso tá certo, beleza. Eu coloquei numa camada da pele super superficial, não foi profunda e o meu pigmento acinzentou depois de um tempo. O que aconteceu com esse pigmento? Esse pigmento ele teve um desbotamento dali do amarelo, do vermelho ou do laranja, como vocês querem optar, né, para colocar nessa fórmula. Você pode estar usando o amarelo, que é um pigmento puro, uma cor pura, primária, o vermelho também, que é uma cor pura, primária, e o preto, você vai ter o castanho. Tá? Mas a Adri aqui, ó, diz que tem o branco na formulação, como algumas tintas apresentam aqui, vou mostrar pra vocês, que tem algumas tintas que apresentam o castanho, o branco na formulação, ok, sem problemas nenhum, tá? O branco ele pode ser usado, ele vai estar extremamente diluído ali na fórmula, ó. Tem alguns pigmentos que eles apresentam assim, ó, tá? A quantidade ali, ó, quantidade de preto, a quantidade de vermelho, isso daqui eu acho muito legal, gente, tá? Eu acho bem legal esse pigmento que apresenta essas cores assim, bem separadinhas, é da Bioevolution. É um pigmento que a gente nem tem aqui no Brasil, mas tá, eu rezo para que as empresas, né, que fazem pigmentos pra gente, para que elas coloquem na caixinha o pigmento assim, porque nós como profissionais, eu acredito que nós deveríamos ter o direito, a chance de olhar para o pigmento, né? E você saber a quantidade de cada cor que está dentro desse pigmento. Porque, por exemplo, eu quero escolher uma cor que não tenha no pigmento uma quantidade muito grande de preto. Eu não gosto porque aquele pigmento vai acinzentar e eu queria saber a porcentagem de preto que tem aquele pigmento. Nós não temos, né? Porque as nossas fábricas aí de pigmento, elas não acham importante isso. Mas eu, como profissional, acho muito importante. Eu quero saber qual é a quantidade de preto que tem nessa fórmula. E as empresas não são muito claras, mas tá aqui um exemplo para ser seguido, né, de uma empresa que, ó, acho interessante, ó. Ele fala ali a quantidade de preto, a quantidade de vermelho, no caso aqui tem 25% de white, de branco, 30% de black, 25% de red e 20% de yellow. Eu sei a quantidade de preto, de branco, de vermelho, de amarelo que tem nessa formulação. Então, assim, 30% de preto para 25%
de vermelho e mais 20% de amarelo, eu acho bem distribuído. É um marrom aí um tom bem distribuído na cor. Porque não é uma quantidade muito grande de preto. Então, se eu saber trabalhar na camada correta da pele, principalmente para shadow, eu vou ter uma cor bem equilibrada. Porém, tem alguns pigmentos que são os castanhos mais escuros, que chega a ter ali 50% de preto, 55%, 60% de preto, um castanho, sei lá, um John Black da vida aí, um Total Black, um marrom café da eu acredito, né, que chegue numa porcentagem maior de preto, porque são os pigmentos mais escuros, os castanhos mais escuros. Mas, gente, quando a gente tem essa informação aqui na mão, você já sabe, quando você estuda um pouquinho, qual é a degradação que essa cor aqui vai ter. Como ela é uma cor equilibrada aqui nas porcentagens, a degradação dela vai ser bem sutil. Não vai ser uma coisa que vai degradar o amarelo, degradar o vermelho, porque tem uma quantidade muito pequena em relação à quantidade do preto. Então, quando a cor está mais ou menos distribuída, você já imagina como profissional, quando desbotado, qual é a cor que esse pigmento vai ter. Só que a gente não tem essa informação, é difícil. Tem umas empresas aí que estão vindo com essa ideia, né? E uma delas que eu sei é a Mag Estética, os pigmentos da Mag, mas assim, a grande maioria não nos dá essa informação. Então, se você pensar, tá, que a química do pigmento que leva ali um amarelo, um vermelho, que a partícula desse pigmento é uma partícula mais frágil, uma partícula menor, e a gente tem uma quantidade muito grande do preto, o que vai dar, gente, nessa mistura? Quando esse pigmento desbotar na pele, qual vai ser o resultado? Eu tenho um preto que fora da pele é inorgânico, dentro da pele vira um pigmento orgânico por conta da partícula de hidrogênio e tal. Dentro da pele ele se liga a outras químicas, né, geradas pelo corpo, hidrogênio, oxigênio e por aí vai. E aí ele se liga, faz uma ligação covalente e se torna um pigmento orgânico. Aí eu tenho um amarelo, que tem uma partícula super pequenininha, dióxido de ferro amarelo, que é um pigmento inorgânico, não tem ali grandes ligações que vai ser feitas dentro do nosso organismo, então suas ligações já são iônicas. Aí eu tenho um vermelho, um dióxido de ferro vermelho, também não tem interação com o nosso organismo, é um pigmento inorgânico. E aí eu tenho o dito do preto em uma quantidade muito grande, e aí eu já começo a imaginar na minha cabeça o que vai dar daqui a uns meses. Daqui a uns meses esse pigmento vai estar totalmente acinzentado. Então vocês começam a entender como faz sentido você interpretar qual é a porcentagem de cor que está dentro do seu pigmento. Agora vem com essa historinha assim, estica o pigmento no papel para você saber se ele é... Ai, gente, eu tenho preguiça de fazer isso, sabe por quê? Porque assim, ó, o papel é branco, tá? A pele, não. A pele tem interações químicas com o pigmento. O papel não tem, né? Então, assim, eu gostaria de saber, né? Qual é o pigmento que eu tô usando, qual é a porcentagem do pigmento que eu tô usando, porque assim eu posso ter uma noção mais clara de como é que esse pigmento vai interagir com a minha pele, qual é a degradação que esse pigmento vai ter. Então eu posso ter uma noção do que vai dar lá no futuro. Agora, esticar um pigmento na pele e ver se ele tem uma porcentagem grande de preto ou não, é uma coisa meio estranha de se pedir para fazer. Entende? Então, para ficar claro na sua mente o porquê que o pigmento vai acinzentar, é pela quantidade do preto que tá ali, nessa fórmula. Se eu tô falando para você que o amarelo e o vermelho são partículas menores e que a degradação é muito mais rápida, o dióxido, o óxido preto tá ali.
e ele vai ter uma ligação maior, tá? E o Carbon Black, né, que é um pigmento que é o pigmento mais usado hoje nas indústrias, ele vai ter uma ligação mais forte dentro do nosso organismo. Então, é bem provável que quanto mais escuro seja esse pigmento, um castanho, quanto mais escuro esse castanho seja, mais acinzentado futuramente ela vai ficar, tá? Outro motivo pelo qual nós temos a cor na pele que não teve nem degradação ainda, tá? Tá ali em processo de cicatrização, acabou de passar pelo processo de cicatrização e já tá cinza. O que aconteceu aqui, Adri, né? Porque não teve um desbotamento ainda para você falar que o amarelo se foi e o vermelho se foi e agora eu tô com uma sobrancelha aqui recém passou pelo processo de cicatrização e ela está cinza. O que aconteceu com essa sobrancelha? Bom, o que aconteceu com essa sobrancelha é que não está incidindo luz sobre essa sobrancelha, não está incidindo luz sobre esse pigmento, porque ele foi colocado muito profundo na pele, e aí você tem uma cor acinzentada. Mas por que você tem uma cor acinzentada? Porque a luz que incide sobre o pigmento é o que vai dar cor aos nossos olhos. Então, se eu não tenho uma luz refletindo nesse pigmento, eu não tenho a cor sendo revelada. A cor está muito profunda e a ausência de luz é preto. E um preto desbotado, um preto acinzentado. Então, percebe que quanto mais profundo tiver o pigmento na pele, menos luz vai incidir sobre esse pigmento e mais cinza você vai ver. Então é muito natural que a gente veja os aprofundamentos, né, ou mesmo muitas repassadas em cima do fio, que o fio venha a cinzentar mais rapidamente, tá? Posso dizer assim para vocês que um pouquinho mais profundo que o pigmento esteja é a cor cinza que você vai ver logo depois do processo de cicatrização, e aí você vai ficar, poxa, mas não teve nem desbotamento ainda, aquela ideia toda que a Adri colocou aqui na minha cabeça, que quantidade de preto, daí vem o desbotamento do amarelo e do vermelho, daí vai ficar cinza, mas não teve a degradação ainda. Então, por que isso ocorreu? Porque não tem incidência de luz sobre esse pigmento, tá muito profundo e ele vai ficar acinzentado. Então, gente, como é que eu escolho a cor de um pigmento? Porque essa é a outra grande sacada que os profissionais ficam um pouco perdidos quando iniciam na profissão. Qual é a cor que eu vou utilizar para essa pele, ou para aquela ali, ou para aquela lá? Qual é a cor que eu vou utilizar? Eu me aproximo muito, mas muito da cor dos pelos. Então, se eu tenho um castanho médio, eu vou tentar trabalhar um pigmento que seja próximo disso. Se eu tenho um castanho escuro, eu vou tentar trabalhar um pigmento próximo disso. Tem que tomar muito cuidado com os shadows, né? As técnicas na shadow. Eu não posso ver um pelo escuro, um castanho escuro, quase preto, e aí eu olhar para aquela sobrancelha e falar, bom, ela me diz que eu tenho que usar uma cor próxima do pelo, então se o pelo é um castanho escuro quase preto, é isso que eu vou escolher. Um café vai ficar perfeito, tá tudo certo, um jam black. Não, gente, não é bem assim para a técnica de shadow. Por quê? Porque a gente trabalha com uma quantidade maior de pigmento na pele. Quando você trabalha uma técnica de fios, você vai colocar um fiozinho aqui, vai dar um espaço, vai colocar outro fiozinho ali, e aí a gente não tem essa pele fechada, né? Esse pigmento tão espalhado ali na pele. A gente tem uma pele, né? Um feixe de luz ali entre um fio e outro que vai dar luminosidade para aquele trabalho. Então ele não vai ficar fechado. Não é um tapetinho que você desenha. Eu costumo dizer que o shadow parece um tapetinho, né? Quando aplicado da maneira correta. Então você não vai ter esse tapetinho de pigmento. Você vai ter um fiozinho, uma pele, um fiozinho, uma pele, e isso vai dar luminosidade para o seu trabalho. Então você não precisa ficar tão preocupada que vai ficar escuro demais. Porém, quando a gente está trabalhando uma técnica shadow, eu não posso ter a mesma ideia.
eu tenho que saber que eu vou colocar uma quantidade maior de pigmento, esse pigmento vai estar espalhado sobre a pele e ele vai me dar aos olhos um trabalho mais fechado. Então eu tenho que ser cautelosa com a cor. E muitas vezes eu falo para as minhas clientes, eu prefiro ter que refazer do que deixar você escura demais. Porque refazer é fácil, você volta 40 dias daqui, a gente vai dar uma analisada no trabalho, vamos decidir juntos o que você achou, se você acha que ficou clara demais, a gente escurece, não tem problema nenhum. O que eu não posso é fechar demais a sua expressão com um pigmento escuro e de repente você não se encontrar. Então eu prefiro ter que escurecer do que correr o risco de ter que clarear. Então a gente é um pouco mais cautelosa na cor quando se trata de uma técnica shadow, ok? Mas se eu for trabalhar uma técnica de fios, eu vou escolher uma cor de pigmento muito próxima, mas muito próxima ao pelo dela, porque eu quero que ele se difunda ali no pelo dela, né? Eu quero que ele não fique uma coisa desuniforme ali. Eu coloco um pigmento castanho claro, sendo que o pelo da pessoa é um castanho escuro. Não vai ficar estranho? Então, se eu quero que pareça muito próximo, eu vou trabalhar de uma forma que fique bacana, que ele se iguale ali. Se eu tô trabalhando uma shadow e é um pigmento castanho escuro, por ser uma quantidade maior de pigmento que eu vou estar usando naquela região ali, eu dou um passo para trás. E aí eu vejo como é que vai passar o processo de cicatrização. E aí eu avalio para ver se a gente vai precisar colocar um pouco mais de cor. Mas tem também o visagismo. O que será que combina com essa pessoa? Qual é a expectativa dessa pessoa? Quando ela vai passar um lápis nas sobrancelhas, qual é a cor do lápis que ela utiliza? Será que ela pega um lápis preto? Ou será que ela pega um lápis marrom? Então o visagismo ele tem que ser desenvolvido na cabeça do micropigmentador de uma forma que fique harmônico, porque a gente procura a harmonia da face, e quando a gente não tem a harmonia da face, a gente vê algo carregado, algo que não combina com a pessoa. Então nós temos que ser visagistas também, nós temos que saber olhar para aquela pessoa e entender qual é os sinais que ela nos deu. Se ela chega aqui, eu vou dar um exemplo. Se ela chega aqui com um lápis extremamente preto, fechado nas sobrancelhas, e ela deita na minha máquina e fala assim, eu quero fios. Qual é a leitura que eu fiz dentro do visagismo daquela pessoa? Que ela vai se sentir bem com uma sobrancelha fio a fio? Não, né, gente? Ela vai continuar passando lápis. Porque qual é a ideia da sobrancelha fio a fio? É deixar extremamente natural, um trabalho extremamente natural. Então ela não vai gostar, porque ela gosta de uma sobrancelha mais marcada. Eu mesma não tenho a técnica de fios na minha sobrancelha, eu tenho shadow, porque eu gosto de um desenho mais marcadinho, que marque um pouquinho mais. Então eu vim para a técnica shadow. Agora, se eu chego para fazer a sobrancelha e eu tenho nada na minha sobrancelha, e ainda eu falo pra menina que vai fazer minha sobrancelha, olha, profissional, eu quero uma coisa muito natural, porque eu tô com umas falhinhas, mas eu não costumo usar lápis nas minhas sobrancelhas, eu quero algo bem natural. Qual é a leitura que eu fiz? Nós estamos escolhendo a cor para essa pessoa. Qual foi a cor e a técnica? Qual foi a leitura que eu fiz dessa pessoa? Bom, se eu fizer uma shadow aí, ela não vai gostar, porque ela quer algo extremamente natural, ela nem passa lápis nas sobrancelhas, ela não gosta de uma sobrancelha mais marcadinha. Como é que eu vou fazer uma shadow? Entende? Então vocês têm que saber trabalhar na leitura da sua cliente. Adri, mas ainda assim eu não sei que cor que eu vou usar na minha cliente. Bom, o que você pode fazer é fazer uma cartelinha de cores do que você tem lá na sua clínica, né, no seu estúdio, no seu espaço. E aí você vai fazer uma misturinha lá, um castanho claro com castanho escuro, vai dar um castanho médio, estica numa cartelinha, assim, numa cartelinha como essa. Aí você estica na cartelinha. Aí você vai fazer outra misturinha. Agora eu vou colocar do ladinho aqui só um castanho escuro. Coloca do ladinho ali da cartelinha. Agora eu vou fazer outra cartelinha que vai ter um castanho claro misturado com castanho médio.
dá outra cor de castanho, gente. Eu falo para as minhas alunas assim, ó, vocês não precisam comprar 50 pigmentos e cada uma de uma cor para vocês terem na sua clínica, não precisa. Com 3 cores de pigmento você faz qualquer sobrancelha. Se você tiver um castanho médio, um castanho escuro e um castanho, eu chamo de hiper escuro, que é um castanho médio, um castanho claro, um castanho médio, um castanho escuro. Ou um castanho médio, um castanho escuro e um hiper escuro, que é tipo um castanho escuro. Eu vou dar o exemplo da Iron. Tem o castanho médio, castanho escuro e tem o castanho intermediário também, que é uma cor que eu amo, que é um pigmento que tem um pouquinho mais de vermelho na fórmula. Lembra das quantidades que eu falei lá para vocês no início da live? Então, essas quantidades, você vai ver que o vermelho sobe um pouquinho na porcentagem. É o castanho intermediário da Iron, que eu gosto bastante, fica uma cor bem bonita, cicatrizada. Mas, dando um exemplo aqui, ó, se eu tiver um castanho médio, um castanho intermediário, um castanho escuro, você pode trabalhar várias cores de sobrancelhas. Porque o castanho médio, ele não é tão médio assim, ele é mais pro claro, tá? Às vezes você pode ficar com medo, mas se você comprar um castanho claro, você não consegue fazer fios com ele, porque fio tem que ter definição. E quando você vai trabalhar uma shadow, você tem que dar várias passadas, porque a carga pigmentária do pigmento não vai ser tão grande, né? É um castanho claro, então a carga do amarelo num castanho claro vai ser maior. E para você implantar um pigmento que tem uma quantidade de amarelo grande, você tem que dar muitas passadas. E essas muitas passadas pode aprofundar o pigmento, pode machucar o tecido e você pode saturar demais esperando a cor subir. Então eu não aconselho, tá, comprar um castanho tão claro. Vai no médio, que dá boa, castanho intermediário, castanho escuro. E aí, depois do castanho escuro, algumas marcas, na maioria, na verdade, tem um castanho super escuro, que ali na Iron é o marrom café, né, que é um pouco mais escuro do que o castanho escuro. Eu acho que não vou lembrar da Meg agora, mas tem o Jam Black, que é da RB, que é um castanho mais do que castanho escuro. Então, cada marca tem aí as suas cores, certo? Mas vamos dizer que você está seguindo o meu conselho aqui agora, porque você está começando agora na profissão, e você vai comprar lá um castanho médio, um castanho intermediário, um castanho escuro. E aí, com essas 3 cores, você pode fazer outras cores também. Se eu misturar um castanho médio com um castanho escuro, eu vou ter outra cor. Ah, vai ser o castanho intermediário. Não, gente, não vai. Porque o castanho intermediário tem uma quantidade de vermelho maior na sua fórmula. Lembra que eu falei? Então, se você misturar um castanho médio com um castanho escuro, você ali no meio vai ter outra cor. Você pode pegar todas essas corzinhas, essas misturinhas e colocar num pedacinho assim de papel. Coloca uma do lado da outra. E quando a sua cliente chegar, você pode, ó, aproximar ali do olhinho dela, né? Ali da pele dela, ó. Aqui eu ganhei isso daqui faz muito tempo já, não sei nem de que marca que é, mas eu achei interessante. Eu não uso isso aqui, tá, gente? Isso aqui é só uma ideia para quem tá começando, mas que eu acho uma ideia muito válida, uma ideia bacana, de você, ó, esticar ali, ó, as cores que você tem e aí aproximar ali da pessoa para ver se combina com o tom de pele dela, para ver se combina com a cor dos pelos. E aí você pode estar, ó, aproximando ali, e você vai girando ali as cores que você tem e vai ver se aproximam ali do pelo, se tem um visagismo legal quando você aproxima isso da pele. É uma dica, tá? Para quem tá começando, eu acho bem interessante, isso eu ensino para as minhas alunas do iniciante e funciona muito bem. Mas o que você tem que ter em mente é, quanto maior a quantidade de pigmento preto nessa fórmula, no desbotamento, se você conseguir entender
que o amarelo tem uma partícula muito pequena em relação ao pigmento, a partícula de pigmento, né, a formulação ali dele, a matéria-prima. O vermelho também. E aí nós temos o preto que fixa muito. Então você tem que pensar na sua cabeça, se eu uso um castanho claro, qual é a maior... Faça uma misturinha para você começar a entender e gravar na sua cabecinha como funcionam a diluição das cores ali. Coloca lá uma tinta guache para você começar a entender como é que é isso, porque quando a gente coloca tinta guache parece brincadeira de criança, gente, mas isso é muito importante para quem está começando, porque quando você coloca lá, né, no seu pratinho, o preto, o castanho, o amarelo, o vermelho, e você começa a misturar essas cores, você vai entendendo como elas se formam. Se você colocar mais amarelo nessa trilogia, você vai entender que vai ficar um castanho mais claro. Se você começar a adicionar o preto, ele vai escurecendo, vai se tornando um castanho mais escuro. Então, se eu tenho uma quantidade de amarelo muito grande, lembra que eu falei que o amarelo é difícil de... Até por ser um pigmento inorgânico, é difícil dele penetrar ali na pele, é difícil de muitas camadas, né, muitas passadas para ele conseguir fixar na pele e você revelar a cor. Você vai acabar machucando, né? Você vai acabar saturando demais essa pele, não vai ficar boa. Então uma quantidade de amarelo muito grande não é interessante, por isso que eu falo para vocês que o castanho claro é uma cor difícil de trabalhar, tá? Se eu colocar muito vermelho nessa minha formulação, o que vai acontecer? Uma quantidade muito grande do vermelho, depois vai ficar uma sobrancelha avermelhada. Porque se eu tenho uma quantidade pequena do preto, esse preto, lógico, por ser uma quantidade menor, ele vai ter uma degradação mais rápida. E aí o que tem de mais nesse pigmento, né? Qual é a quantidade maior, de que cor que nós temos em quantidade maior nessa trilogia? É o vermelho. Então o que vai prevalecer? É a quantidade maior de tinta, de cor que eu tiver naquela fórmula. Entendem? Então, se eu conseguir entender isso, as coisas vão se encaixando, vão ficando mais simplificadas. E eu vou falar para vocês que a maneira que eu estou explicando para vocês é uma maneira fácil de entender. Porque você começa a trabalhar isso na sua mente e você começa a se desvendar, entendeu? Desvendar esses mistérios. Se eu tô trabalhando numa pessoa extremamente clara, uma loira, por exemplo, eu trabalho no castanho médio. Porque eu não vou ter que saturar tanto aquele pigmento, não vou ter que passar tantas vezes e ele não vai saturar. Ele não vai ficar... Eu fico esperando entrar a cor e revelar. E eu começo a colocar mais cor. E quando aquela cor sobe, quando ela revela, tá escuro demais, chumbou. Então, muito cuidado com cores muito claras, né? Trabalhe numa cor que você, em poucas passadas, porque o número de passadas vai determinar se essa sobrancelha vai ser muito saturada ou pouco. A quantidade de pigmento que você colocar na pele vai determinar qual é o tempo que esse pigmento vai durar na pele, como vai ser a degradação desse pigmento. Então prestem atenção na quantidade de passadas que vocês dão também. É por isso que quando o aluno vai trabalhar um fio, eu falo trabalhe um castanho escuro ou o escuro do escuro, que foram essas variáveis aí que eu falei para vocês. Eu gosto até de trabalhar, quando eu vou trabalhar fio, um marrom café, que é mais escuro do que o castanho escuro da Aero. Então, por quê? Porque em uma passada eu consigo revelar a cor quando eu tô trabalhando um fio. Em uma passada. Agora, se eu for trabalhar um castanho... mas ela é muito clara. Eu vou trabalhar um castanho médio. Aí, quantas passadas eu vou ter que dar naquele fio para ele revelar a cor? Muito mais do que se eu trabalhasse uma passada ou duas do marrom café. Então, a quantidade de pigmento que você está colocando na pele também vai interferir qual vai ser a degradação desse pigmento lá na frente, né? Quanto menos pigmento, mais rápido sai, menos mudança de cor a gente tem. E o que o micropigmentador quer? O que o micropigmentador sonha? Que o pigmento saia da pele
sem sofrer grandes alterações de cor. Eu quero que quando o meu pigmento começar a revelar um acinzentado, ele já tenha saído da pele. Porque se ele sai, eu vou ali, entro com outra técnica, outra cor e vai ficar tudo beleza. Gente, essa é a super dica de hoje em colorimetria, que eu acho muito importante o profissional que está na área, que está entrando na área, entender, tá? Porque isso dá um nó na cabeça do micropigmentador. Mas se você entende dessa forma, as coisas vão ficando mais fáceis e mais claras para você. Tá bom, gente? Um beijo. Essa live vai ficar gravada por alguns dias, então se você quer e acha interessante que alguém assista, por favor, pegue aí o jatinho aí, o íconezinho ali embaixo e pode mandar para sua amiga que precisa assistir, tá bom? Um beijo a todos e até a próxima live.